Amém. A igreja pode se assentar? Obrigado, Geisa. Nós vamos dar continuidade ao nosso tempo de estudo sobre os dons espirituais. E hoje nós vamos falar sobre uma parte muito importante no desenvolvimento dos dons espirituais. Como colocar em prática isso, certo? Então, só para a gente fazer uma relembrança aí, nós vamos começar lá na definição. Podemos ler a definição? Um dom espiritual é... Então nós estamos falando e estudando algo que tem a ver com Deus. Ele que nos concedeu, através do Espírito Santo, é que nós podemos nos capacitar e nos qualificar para entendermos o que é o dom espiritual. E se nós precisamos conhecer, entender, buscar, compreender e aí colocar em prática aquilo que Deus nos deu. Então a primeira definição é um dom espiritual, é uma capacidade dada por Deus. A gente já falou sobre isso. Para aqueles que perderam a lição passada, ela está na internet, lá no YouTube. Depois tem um endereço, se você precisar, à noite a gente coloca o endereço da aula passada e essa também deve ser colocada lá. Nós temos pessoas que estão fazendo esse curso via internet fora daqui. Então vamos lá, pode seguir o próximo. Aí, ô Joana, ajuda aí. Nós vimos que 80% das pessoas não conhecem a respeito dos seus dons. 20% sabem e está desenvolvendo o seu ministério em alguma área específica. Então não sabe, pouquíssimas pessoas sabem a respeito dos dons espirituais e ainda menos gente está colocando em prática dentro do ministério adequado. Pode ir para o próximo. Aí nós lemos, eu só fiz um acréscimo aí que ficou faltando da lição, que é 1 Coríntios 12, de 1 a 11, e depois ele vai falar sobre os dons também de 28 a 31. Então eu só acrescentei, se você está com a sua apostila aí, você pode acrescentar nesse slide, o 28 ao 31 de 1 Coríntios 12. Ficou faltando esses versículos do 1 Coríntios, mas é tudo dentro de 1 Coríntios. Então você está aí no terceiro slide, certo? Na primeira página aí talvez, primeira página ou segunda página? Segunda página já. Então vamos lá, isso também já foi. Pode pôr o próximo para nós, por favor? De 28 a 31. Aí nós falamos um pouco sobre dons e funções. Então existe o dom da evangelização, mas também como crente nós não podemos parar de falar do evangelho. Nós temos que interceder, dar o dízimo, evangelizar. Isso é diferenciado do dom espiritual. O dom espiritual é algo que você recebe, as funções é algo que você tem de exercer na vida da igreja. E tem várias outras funções que precisam ser colocadas ali, ser definidas. Mas você tem, a Bíblia fala a respeito delas. Pode pôr o próximo. 3 características dos dons. Nós recebemos de Deus, é para a glória dele e edificar a igreja dele. Pode pôr o próximo. Isso a gente já... Tarefa. Vai mais 2 agora. Pode ir. Mais uma. Essa descrição dos dons. Pode ir mais uma. Isso, a próxima. Tarefa. Para a gente começar, vocês receberam tarefa para fazer preencher lá de 1 até 60. Aquelas perguntinhas que estão na apostila que você recebeu. Se você não tem apostila, Joana, lá no fundo está com a apostila. Se você não tem, pode procurar ela lá. Alguma dificuldade para responder? Fácil, tranquilo, sossegado? Não vai responder em 5 minutos, né? Claro, você vai gastar um pouquinho de tempo para responder. Mas, alguma dificuldade? Como? Nenhuma dificuldade. Tomás é o cara. Tomás. Alguém tem alguma dificuldade de fazer a tarefa? Só de fazer, né? De parar para fazer a tarefa.
Aí deu certo. É, isso aí mesmo, é isso aí. Boa, boa. Tem que ter iniciativa, né? A gente tem que começar. Olha, eu não entendi isso aqui. Essa foi a orientação nossa mesmo. Caso você precise, ligue, procure. Eu recebi alguns torpedos, alguém ligando, pastor, estou assim. É assim mesmo. É uma tarefa nova e isso é legal. Então assim, lembra, não tem certo nem errado, é você. Você que ou gosta disso ou não gosta. Eu estou apto a fazer isso ou não. Nunca parou para pensar. Exato. Sim. Muitíssimo, pouco, nada. É, exato. A contribuição do aniversariante é boa, né? Aniversariante de ontem é boa. Ah, pois não. Ah, tá. Nós vamos falar daqui a pouquinho isso aí. Tá. O José aqui está com uma dúvida a respeito das folhas amarelinhas que você vai ter aí na frente. Daqui a pouco você vai saber dela, tá? Então é o seguinte, a Mônica estava falando que ao ler, as pessoas foram confrontadas, ela foi confrontada com coisas que ela fazia de maneira automática e nem parou para pensar e para refletir a respeito disso, né? É isso mesmo para que serve, para você pensar naquilo que você está fazendo e naquilo que você nunca fez. Por exemplo, tem dons que a gente nem imaginou que poderia ter essas características, e depois você vai ver. A tarefa, ela finalizava ao você colocar os números lá naquela folhinha final. Conseguiram colocar os números? Não? Não? Então tá, ó. Vamos lá na sua apostila. Depois das folhas amarelinhas, tem tabela de avaliação. Essa bonitinha aqui. Então, como você vai ter tempo essa semana, você vai colocar de 1 a 60 os números. Você colocou 0 lá para uma tarefa, você colocou 4 para outra, você colocou 2 para outra. Então você vai preenchendo aqui, ó. Então tem tabela de avaliação. 1, 2, 3, 4, então são as perguntas. Então no 1 você colocou 3, então escreve aqui. No 2 você colocou 4, então escreve. No 3 você colocou 0, escreve, não tem problema. No final de cada pergunta, de cada página da pergunta, tem os números aqui embaixo, ó. Como é que eu sei os números, né? Você vai respondendo as perguntas e aqui está escrito 0, 1, 2, 3, 4, certo? Então você vai pegar esse número e vai transcrever para aquela tabela. Então isso é muito importante. Então vou dar uma olhada lá, ó. Vamos supor, se você escreveu lá no 1, que é mais ou menos, você pôs lá na coluna do meio lá, você vai transferir o valor 2, porque é o número 2 referente àquela coluna. Porque depois, lá no final, a gente vai somar tudo aquilo, certo? Então, isso vai ser muito importante. Vamos matar um pouquinho da sua curiosidade, porque você vai receber tarefa essa semana, que é da pergunta 91 até a 120, da 61 até a 120, certo? Da 61 até a 120. Então, quando você chegar lá nas páginas amarelas, dá uma olhada aqui, páginas amarelas, essas páginas aqui, você vai fazer semana que vem, não essa. Na aula que vem a gente vai já dar para você a liberação para você fazer isso aqui. Você vai procurar alguém que conhece você, e aí, ó, vamos pensar aqui, vamos usar o José de exemplo. Em relação ao José parente, posso imaginar que, então, você vai procurar a ajuda de alguém, e quem vai preencher isso agora não é você, é alguém que te conhece, certo? Então, José, você pode pedir para Fátima, você pode pedir para uma outra pessoa que conheça você um pouco. Então, a primeira pergunta lá dessas amarelinhas é: em relação ao José, eu posso imaginar
que ele tem prazer em ajudar em uma tarefa relacionada com detalhes de organização. Ele gosta de organizar as coisas? Ah, não, nunca vi ele fazer isso. Então, 0, tudo bem. Você não está brigando com ele, você está dando a sua impressão a respeito do ministério dele. Vamos pensar lá, no item, no E lá, o chamado específico do José é falar com o não cristão sobre a fé em Jesus. O José gosta de fazer isso? Gosta. Ah, então é muito bom que ele faça. Então é 4. Lá na última, eu sei que ele gosta de fazer isso. Então alguém vai avaliar você, certo? Isso não é para ficar bravo com fulano, não, nem nada. É só, ele vai te ajudar. E não é se a percepção dele está certa ou errada. Ele está enxergando isso. Isso vai te ajudar. Depois nas respostas lá, tem um negócio bem específico a respeito disso. Então não é para escolher a melhor pessoa, ou a pessoa que acha que você é o melhor, não é isso, é para escolher alguém que sabe que você conhece, que conhece você, que você já trabalhou junto em algum ministério, que você caminha bem, que você conversa bastante, então peça para alguém te avaliar, certo? Entendeu? Aí a gente vai fazer isso na próxima semana. Pode pôr o próximo então. Muito bem, essa também foi da semana passada, dons e funções, né? Então a gente precisa definir isso. Por quê? Porque o ministério, o dom espiritual, não é uma ferramenta bacana para você pendurar num quadro lá na sua casa. Sabe aqueles presentes que você ganha e não usa? Que você põe na cristaleira lá e deixa lá quietinho? Não é para fazer isso com o dom espiritual. Porque o dom espiritual vai desenvolver uma atividade. A gente falou isso na semana passada, dom e função. Pode pôr mais um aí, por favor, Joana? Não é a Joana, quem que está em cima agora? O Fabrício. Vai, Fabrício, mais um. Dons e ministérios. Não, aí mesmo. Olha só aqui a afirmação desse livro do Christian Schwartz, falando a respeito dos dons espirituais. Olha, ninguém pode ser um cristão sozinho, assim como nós não podemos nascer de nós mesmos, ou batizar a nós mesmos. Da mesma forma, não podemos servir a Deus sozinhos. Você já viu um fulano fazer isso? Até pastor é batizado por alguém, se for necessário. Entendeu? Ninguém fica lá e fala assim, deixa eu vou pegar uma aguinha aqui, ó, pá, eu batizo eu mesmo. Você não pode fazer isso, né? Eu vou ministrar a ceia para mim mesmo. Não é assim. Então, a ceia é ministrada, né? Alguém vai fazer isso para você. Alguém vai exercer. Eu vou nascer sozinho. Acho que eu inventei lá uma história. Eu vou nascer sozinho, não preciso de mãe, não preciso de pai. Eu vou nascer sozinho. Não, ninguém nasce sozinho. Entendeu? Então, nós precisamos de pessoas. Nós não somos uma ilha, nós não somos sozinhos. Então, dom espiritual não é para você ficar sozinho com ele, só para você. Pode pôr o próximo. Dom espiritual é quando desejar. Olha a afirmação de Lutero. Lembra que o contexto histórico de Lutero? Lutero estava rompendo com a Igreja Católica e queria trazer uma orientação nova, reforma do pensamento. E aí ele estava vendo que muitas pessoas estavam gastando muito tempo em fazer muita coisa para os santos, que já haviam morrido, os santos da Igreja Católica. Olha o que Lutero fala. Quando desejar fazer alguma coisa pelos santos, volte sua atenção para os vivos, não para os mortos. O santo vivo é seu próximo, o nu, o faminto, o sedento, o pobre que tem uma esposa e filhos e sofre humilhações. Dirija sua ajuda a eles, comece o seu trabalho aqui. Olha que bacana isso. Então, muitas vezes as pessoas ficam pensando naquilo que já foi, que já aconteceu, nos mortos. O Lutero vem e dá uma definição diferente. Não fica pensando lá, pensa aqui, o teu próximo está bem perto de você, certo? Pode pôr o próximo. Aí nós vamos dar uma lida em dons e ministérios. Como é que a gente vai servir? Dá uma olhada só naquele exemplo de pica-pau ali, ó. Eu achei isso muito bacana na internet. É um pica-pau que vai
vai fazer sua casa ali na árvore, certo? Então, olha lá, o pastor que fez esse slide, ele fez o seguinte: a árvore é o ministério dele, é o que ele tem que fazer. O pica-pau sou eu, sou eu. Aí, o dom espiritual é uma ferramenta. O pica-pau corta, né? Ele vai fazendo o furo na árvore. Olha a sacada do cidadão. Ele pegou e colocou acoplado ao bico uma furadeira. Vai facilitar o serviço dele. Vai facilitar o serviço do pica-pau. Então é isso. Dom espiritual é diferente de habilidade comum. E você pode ter uma habilidade natural da sua vida que você tem, mas quando Deus capacita, você vai fazer essa habilidade de uma maneira muito mais excelente. Isso vai ser bem legal, certo? Vamos ler. Preciso de 4 pessoas para ler esses textos. 1 Pedro 4:10, Efésios 3, de 8 a 12, Gálatas 5:13, Mateus 25, de 14 a 30. Eu preciso que você levante a mão para que isso fique gravado lá. Mateus, vamos lá. Vai lá, 1 Pedro 4:10. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus, que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Olha só que desafio, sejam bons administradores. A palavra lá no grego é dispenseiro, aquele que cuida da dispensa. Quem pode ler Efésios 3? A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Olha que legal esse texto, né? Paulo está falando, foi-me dado um ministério, né? O ministério, qual era o ministério? De pregar o evangelho aos gentios. Como ele vai fazer isso? Paulo fez isso de várias maneiras. Depois a gente vai dar uma olhadinha bem legal nessas formas. Gálatas 5:13. Não. Servir-vos uns aos outros, antes pelo amor. Servir uns aos outros. Se dispor ao serviço, ao ministério. Certo? Mateus 25. Porque este é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. E então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse:
Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabeste que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com juros. Tirai-lhes, pois, o talento e dai-lhe ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá prantos e ranger de dentes. Muito bem, essa é uma das parábolas muito usadas quando a gente fala sobre dons, ministérios, que é essa parábola do talento, de algo que Deus nos dá, algo que é concedido pelo Senhor, para que a gente possa usar. Então, o dom espiritual não é para ficar guardado lá, enquadrado. Olha, eu tenho o dom de evangelismo, vou fazer um quadro e deixar lá na minha sala, para eu lembrar que eu tenho um dom de evangelismo, ele está bem guardadinho ali. Não é para isso. O dom de evangelismo é para ser usado no ministério de evangelismo, né? Ou seja lá qual outro ministério for. Então nós vamos usar os dons que Deus nos deu, colocando à disposição da igreja, né? Pode pôr o próximo, por favor. Aí uma definição de ministério, né? Ministério é um espaço onde os dons espirituais se congregam para a realização de uma obra. Ministério só existe e funciona com as engrenagens chamadas dons espirituais, funcionando ajustadas e lubrificadas. Eu achei demais essa definição de ministério. Tem outras e tantas, mas essa eu achei muito legal, porque eu fiquei imaginando, sabe aquelas engrenagens assim que uma enrosca na outra? E eu fiquei imaginando uma sem os dentes das engrenagens. Ela ia ficar rodando e a outra não ia funcionar, né? Você imagina lá num relógio que um está conectado ao outro, né? E aí uma perdeu, roçou tudo, né? Aí ele fica lá rolando, rodando e não move as outras engrenagens. E aí a gente começa a perceber por que tem pessoas na igreja que só fica rodando, roda e não move a engrenagem. Ele vem, se alimenta hoje, ele vem, se alimenta amanhã, ele vem, se alimenta depois, ele vem, ele está aí, ele é uma bênção, mas ele está sentado, não está movendo a engrenagem. Ele está lá sem os dentes para rodar. E ele está dizendo que os dentes são os dons que vai rodar essa engrenagem. Se você estiver lá rodando um negocinho e aparecer um pininho ou um dente lá, ele vai mexer. Mesmo que seja pouco, mas vai mexer. A engrenagem. Você imagina, nós temos hoje 334 membros, maiores e menores, contando aqui nossa igreja e a congregação. A congregação, nós temos 20 pessoas na congregação, lá, 20 membros. Imagina que cada um girando a engrenagem, cada um lá funcionando, cada um girando, cada um funcionando da maneira que Deus está rodando essa engrenagem, porque a força vem do mover de Deus, certo? A força vem do mover de Deus. A engrenagem depende de mim, porque se eu não exercer o meu ministério, essa engrenagem vai parar. Deus pode levantar o outro para rodar um outro lado da engrenagem? Pode, e Ele faz isso. É por isso que a igreja dele não para, é por isso que a igreja de Jesus não morre, porque se eu não faço a minha parte, Ele vai levantar um outro. Veja o texto que nós acabamos de ouvir a leitura. Se você não quiser, Ele vai dar a função a outro, Ele vai dar o talento ao outro. Deus não vai tirar o seu, mas Ele vai dar para outro. Então, se você não faz,
e alguém vai fazer. E Deus vai dar para ele um dom que ele precisa fazer. Eu fico pensando, algumas pessoas falam assim, pastor, mas eu fiz a minha lista de dons e tenho certeza e convicção que tem alguns outros dons que não apareceram nesses 5 primeiros e que eles estão lá. Eu sei disso. Eu sei porque eu já exercito isso. Então ele fala assim, mas por que você tem, uma pessoa tem tantos dons e outra tem tão pouco? Eu penso de uma maneira bem clara usando esse texto, que de repente, aonde ele estava, Deus tinha dado vários outros dons para os irmãos e irmãs que estavam ao lado. E de repente os irmãos e as irmãs não fizeram. Então Deus começa a capacitar aquele para fazer o outro trabalho, porque o trabalho dele precisa ser feito. Então, se você não quiser trabalhar no meio do reino de Deus, em prol do reino de Deus, para a glória do Senhor, Ele vai capacitar talvez o vizinho que está pertinho de você e o outro, e vai te dar a ele os dons que Ele também deu a você, mas você não quer usar. Talvez eu não queira usar o dom, e Deus vai dar outro, vai dar um outro dom, da mesma qualidade do meu, para uma outra pessoa, e o outro vai desenvolver, e eu vou falar assim, que legal o ministério dele, eu também poderia fazer isso. Aí eu fico lá no poderia, né? Eu poderia, eu deveria, e aí eu fico lá no passado. Acabou, não fiz. Então, o que a gente precisa entender é que o dom é dado por Deus para o ministério. Eu preciso desenvolver, né? Nós temos hoje uma grande ferramenta aí, bem bacana, que é as células. Células é uma grande ferramenta e uma usina de trabalho. Todo mundo tem espaço numa célula. Por quê? Porque um toca e beleza, posso tocar, outro tem uma habilidade de uma palavra de conhecimento, um dom, ele pode ser usado na célula. Outro tem lá um dom de visitação, de consolo, então vai exercer o seu dom na visitação. Outro tem um dom de palavra de conhecimento, então vá lá falar, vai lá estudar a Bíblia, discipular alguém dentro do processo de célula. Então, a célula por si só, a partir dos seus membros, ela vai criar as necessidades. De repente, você tem 4 líderes, eu já vi célula nascer assim, com 5 pessoas que eram da igreja, e de repente vieram mais 10 pessoas que não eram cristãs e precisavam conhecer do amor de Jesus. O que aconteceu? Na hora, esses 5 que estavam lá foram transformados em discipuladores, porque chegaram 5. Mas também eu já vi célula que tinha lá 5, 7 pessoas, e de repente vieram 3 famílias de uma outra igreja, de uma outra cidade, e mudaram para Prudente, nesse caso lá, mudaram para Prudente e foram ligados a essa célula. Eram crentes experientes, estavam na igreja já há muitos anos da onde eles vieram, e vieram para aquela cidade, e aquela igreja, e aquela célula se transformou numa célula de acolhimento, de conhecimento, de estudo, de partilhar a palavra, até para que as pessoas pudessem ser inseridas na igreja. Então, cada célula tem uma função específica, e é isso que a gente quer que cada irmão mesmo possa desenvolver, em um seu determinado tempo, um ministério dentro de uma das células. A pergunta da Mônica faz sentido. Faz nela de novo aqui no microfone para gravar lá. A célula, ela tem a sua identidade própria que Deus estabeleceu, e as pessoas ali vão ter que suprir essa identidade dela, essa função dela, ou o contrário, né? É muito legal essa pergunta, por quê? Porque a célula tem um objetivo. O objetivo dela é crescer e multiplicar, certo? Quando uma célula não multiplica, professora de biologia, o que acontece com ela? É uma célula morta, não presta, não serve. Quando ela não multiplica, não serve, certo? Então, esse é o sentido da célula. Ela tem que
crescer, ela tem que multiplicar. Isso significa evangelização. Então, o objetivo central da célula é evangelização. No desenvolvimento do evangelismo, eu crio comunhão, eu crio amizade. E aí eu posso ter características diferentes. Eu posso ter uma célula só de jovens, uma célula só de homens, uma célula só de mulheres, uma célula só de adolescentes, uma célula só da terceira idade. Por quê? Porque cada um tem uma necessidade diferente. Por exemplo, eu tenho, usando o exemplo de Prudente e de Londrina, o Pedro falou isso, tem uma célula de médicos em Londrina e também tem uma em Prudente, que eles se reúnem às 5 horas da manhã. A galera acorda às 4, porque às 6h30 eles têm que estar lá no hospital, para entrar em plantão às 7. Então, eles vão acordam às 4h30 da manhã, vão para a célula às 5, das 5 às 5h30, tomam um cafezinho lá com a galera e vaza. Uma vez na semana eles fazem isso. Estão reunidos. São homens que têm uma função específica, um grupo específico, e eles estão falando de Jesus já, trazendo outras pessoas para Jesus. Então, essa é a especificidade da célula. Ela vai ganhando no seu desenvolvimento. Nós temos células que elas são várias faixas etárias. Vem desde criança até o pessoal da terceira idade. É muito legal isso. A gente chama isso de célula de famílias, né? Então acaba juntando. A hora que multiplica, aí ela pode já sair um grupo só de adolescente, um grupo só de crianças, né? Alguém que vai assumir um ministério infantil. Nós temos, eu não sei se isso agora está funcionando, mas a gente já teve uma experiência de ter células de criança. É muito legal isso. Você tem um líder que coordena a célula, eles começam a falar de Jesus para os seus amiguinhos, começam a trazer os amiguinhos, tem sempre 5 ou 6 pessoas no máximo, 6 crianças, começa a trabalhar com 6, cada um pode levar um só, então vai ter 12, então 12 a professora consegue, né, o líder de célula ou a líder de célula consegue caminhar ali, então ele vai trabalhar com aqueles até multiplicar, até que aqueles amiguinhos façam parte da igreja, conheçam, para que depois, na próxima geração, os outros amiguinhos tragam outros, mas ele vai estar convivendo ali, com a célula. É muito legal, eu acho isso assim, uma sacada muito boa. Então, nós precisamos entender que o ministério, ele precisa ser usado. Nós temos vários ministérios na igreja. Vamos lembrar de ministérios na igreja? Fala para mim aí, um. Ministério de ensino, intercessão, louvor, o que mais? Visitação, oração, como? Diaconia. Nós temos vários ministérios que estão em funcionamento. Nós temos os ministérios de célula, os ministérios de jovens, o coral, nós temos vários outros ministérios que estão funcionando, o culto infantil, o ministério de louvor, os seus vários grupos, né? Então nós temos vários ministérios. Pois não. Não sei se essa pergunta essa questão, mas assim, eu tenho visto muitos ministérios na igreja e eu não sei se caminha junto o compromisso com eles, né? Eu vejo assim muita falta de compromisso, muita falta de responsabilidade. Se tem uma célula, né, eu estou participando dela, eu tenho que ir nessa célula, porque eu estou fazendo parte desse ministério. Então, parece que as pessoas desvinculam um pouco. Eu tenho um ministério, mas compromisso é outra história, né? Na grande maioria das vezes, não entende isso como compromisso, como ministério. Eu estou participando, eu estou indo, eu não estou desenvolvendo o ministério. Então, quando a gente muda a história, é isso mesmo. Então, por exemplo, a gente não vem no culto assistir o culto, a gente vem participar, porque eu trago a minha oração, eu trago a minha adoração, eu trago o meu coração para ser ministrado diante do Senhor. Então, você não veio assistir o culto. Aí eu fui lá assistir o culto, achei super bacana. Não é filme.
não é novela nem desenho. Culto é participativo. Então, para o culto, você sempre traz alguma coisa. E não estou falando de dízimo, nem de dinheiro, estou falando que você traz a sua vida. Você traz a sua oração, a sua intercessão. De repente você chega para o culto e você dá uma olhadinha lá na cara assim do Marquinhos e fala assim: Marquinhos está com uma cara meio de maracujá engavetado. O que será que aconteceu? Vou orar pelo Marquinhos. Certo? Você está trazendo a sua intercessão. Você dá uma olhada lá no fulano assim, fala assim: aquele fulano senta aqui nesse banquinho, ele não veio hoje, o que será que aconteceu? Vou orar por ele. Entendeu? Você vem para a igreja, você não vem para assistir, sentar. Vamos ver se o coral vai cantar bem bonito, vamos ver se o louvor vai cantar bem afinado, vamos ver se o pastor não vai ter erro de português, que eu vou ficar anotando aqui para ver se ele tem erro de português. Isso é assistir, isso é crítico, né? Não veio falar para mim que igual o irmãozinho abençoado, que eu conheci ele, que ele veio falar para mim que ele tinha descoberto o dom dele. Falei: irmão, você achou o seu dom? Achei, pastor, meu dom é o dom da crítica. Falei: não, esse aí é função do diabo, filho, não faz isso não. Dom da crítica, eu sempre acho o defeito das coisas. Eu falei assim: esse é serviço do capeta. Já falei, isso aí é do diabo, filho, isso aí não, nem continua nessa conversa, que essa aí não vai dar certo, não. Então a gente precisa entender que nós somos chamados por Deus para exercitar. Se você está numa célula, você não é participante, assistente, olhante, né? Se existisse isso, né? Eu vou ficar só olhando. Não, você participa, você traz a sua vida para a célula, você traz a sua oração, você traz os dons que Deus deu. De repente alguém está falando lá alguma coisa e você vai ajudar, você vai complementar, você vai ser instrumento de bênção. Não é para corrigir, não é para dizer assim: acho que você está errada. Não é isso, é para você colaborar com a sua vida. Então, se você acha que você é só um participante no ministério, aí talvez enquadre isso naquela que a Débora falou. Nós não somos participantes, nós somos ouvintes, nós temos que participar da história. Nós somos aqueles que vão desenvolver o meu ministério, o seu. Algumas vezes eu já corri o risco, e já fiz isso, infelizmente, de fazer as coisas que eram dos outros. Eu já fiz isso como pastor. O fulano não está, mas eu vou lá. O fulano, eu vou fazer aquele. Não dei, eu vou fazer. Não. Então, eu já decidi isso na minha vida. Graças a Deus, já há bom tempo. Eu vou fazer aquilo que é meu. Aquilo que é meu eu vou fazer com esmero, com dedicação, com cuidado, com graça, com misericórdia, com tudo aquilo que Deus me deu, eu vou fazer. Mas o que é do outro, e então Ele vai dar conta. Então, quando eu comecei a estudar mais e mais a respeito dos dons espirituais, eu fui entender isso, que se o Roberley não desenvolveu o ministério dele, é o Roberley. Se o Daniel não desenvolveu o ministério dele, é o Daniel. Se o outro não desenvolveu o ministério dele, é o outro, não é meu, é dele. Então, eu não posso fazer o que é dele. E isso gera na cabeça do pastor, e por isso que nós temos hoje, infelizmente, muitos pastores que estão assim, estressados, passou da conta já. Por quê? Porque ele tem que, como a linguagem popular diz assim, ele tem que cobrar o escanteio, correr, cabecear e ainda tentar defender, né? Então não dá para fazer tudo isso, nós não conseguimos. Nós somos chamados para desenvolver o nosso ministério e não o do outro, certo? Então isso é uma tarefa que é sua. Se você for desenvolver o seu ministério, maravilha, vai ser uma bênção. Se você não desenvolver o seu ministério, eu não vou fazer isso, certo? Então, vamos lá. Pode ir para o próximo, por favor. Pode? Espera aí, deixa eu chegar aí. Um exemplo que eu acho que vai bem dentro, do que o senhor fala, né? O tempo que eu morei em Vancouver, eu participei de uma igreja batista lá. E uma coisa que eu achava fantástica é a quantidade de projeto social que havia nessa igreja, assim. Projetos assim de toda a ordem para ajudar desempregado, para ajudar gente que precisava de casa, para ajudar gente que precisava de dinheiro para levar roupa para a lavanderia, para lavar, sabe? Coisas assim diferentes, projetos com refugiados, né? E aí eu
Mas falei, gente, que loucura, quanta coisa, né? Eu fiquei sabendo como é que aquilo acontecia. Então, as pessoas tinham seu chamado. Eu queria trabalhar com isso. Ele chegava, falava para a direção, gente, da igreja, gostaria de trabalhar com isso. O que a liderança fazia e a igreja fazia? Olha, a gente vai te dar suporte, né? A gente te dá suporte. Mas o projeto é dele, certo? E aí, assim, ele tinha... Outras pessoas iam se reunindo em torno do projeto dele, à medida que também gostavam do projeto dele. E, às vezes, havia, por exemplo, uma venda de garagem para conseguir dinheiro para construir, sei lá, casas lá. O que acontecia, a pessoa chamava, olha, a gente está precisando de voluntários para tal dia, para uma venda de garagem e tal. E um monte de gente aparecia, né? E eu achava um jeito muito legal de lidar com a coisa dos dons, dos chamados de cada um, sem centralização. Muito bom isso aí. Os ministérios são diversos. Uma grande dificuldade é isso aí, ó. Pessoas certas, nos lugares certos, pelas razões certas. Esse é o lema de um ministério, né, de uma forma de viver a igreja, chamada rede ministerial. É uma forma de pensar que nasceu de um grupo de estudantes do seminário Fuller, na área de mestrado e doutorado, e que recebeu apoio de algumas igrejas, e eles começaram a estabelecer isso, que é formar uma igreja a partir dos ministérios. Então, por exemplo, cada membro que vai chegando para a igreja, ele vai estar ligado a um ministério, seja da música, seja da intercessão, seja da diaconia, seja da ação social, seja lá que ministério for. Então, para estar, para conhecer, para saber, ele precisa saber dos dons espirituais, ele precisa saber qual é a paixão dele, o que ele move, o que move o coração dele. É isso que nós ouvimos esse exemplo agora. É isso aí. Uma das coisas que Deus tem me dado certeza é assim: quando Deus começa a incomodar o seu coração com alguma área da igreja, que eu termino a frase, é claro que o Espírito Santo está te dizendo: você precisa se envolver com isso. Entendeu? Quando o Espírito Santo, você começa a falar assim, nossa, talvez a gente poderia fazer alguma coisa na área da igreja. Eu vim para ver que hora que o pessoal da intercessão se reúne, mas eu não vi o pessoal se reunindo durante a semana, não posso, mas eu não vi eles reunindo no domingo, antes do culto, por exemplo, para orar. Então, essa igreja não ora, né? Aí ao invés de fazer parte, eles começam a reclamar. Essa igreja não ora. Só durante a semana, não tem ninguém para orar no domingo à tarde, antes do culto. Não, esse povo é muito frio, esse povo... Aí começa a falar, murmurar e reclamar. Então, na maioria das vezes, Deus já está colocando na sua vida uma vocação específica para aquele ministério, chamando você para desempenhar esse ministério. Quem sabe você começa, como nós ouvimos no exemplo, você fala, olha, eu quero reunir aqui o pessoal, o culto é às 7h30, eu quero reunir o pessoal aqui 6 horas, para a gente orar das 6 até às 7, pelo culto, pela vida das pessoas que vão chegar, por um tempo de evangelismo. Talvez isso nasça de um dom de evangelização que tem na sua vida, um desejo de alcançar pessoas. E como é que eu vou fazer? Um bom momento, um bom tempo, uma boa orientação vamos orar por isso. Vamos orar pelas pessoas. Porque eu já ouvi várias, e vocês já ouviram várias histórias eu contando aqui a respeito disso, de pessoas que chegavam na porta da igreja e iam embora. Não conseguia subir a igreja, não conseguia subir a escadaria da igreja, por quê? Porque havia uma batalha espiritual naquele momento, naquela vida, com aquela pessoa que não conseguia subir. Falava, não sei, será que eles vão gostar de mim? Eu sou muito pecador, eu não vou subir, não vou, e ir embora. Muitas pessoas, nós já ouvimos isso. Pastor, eu já tentei ir na igreja um monte de vezes e não consegui. Falei, mas como? Não, que eu chego na porta da igreja, olho para aquele negócio lá e falo assim, acho que ninguém vai querer eu aqui. Pronto, virei as costas e fui embora.
Então, é uma batalha espiritual. Você imagina um grupo de oração despertado das 6 às 7 para orar pela igreja, por essas pessoas, para que o Espírito Santo ministre o coração, para que as pessoas... É um trabalho de evangelização? É. Olha que legal. É um trabalho de intercessão? É. Então, ao invés de eu me posicionar dizendo, olha, ninguém faz. Ah, que tal? Uma vez eu fui parado em Prudente lá, por uma irmã da igreja. Eu saí da igreja e fui no banco, estava voltando pelo calçadão, e aí uma irmã da igreja me parou e falou assim, pastor, tem uma ideia que Deus tem incomodado no meu coração. Eu falei, então fala aí, irmã, beleza. Ela falou assim, dá uma olhada aqui no calçadão, bem naquela parte ali perto da polícia, em frente da catedral ali, o pessoal tudo jogando baralho, dominó, brincando, conversando, sentado. Falou, olha só esse tempo aqui, o que o senhor acha de a gente ter um trabalho de evangelização aqui, todos os dias e tal? Eu falei, maravilha, é uma bênção. Ela falou assim, eu falei assim, então, quando a senhora vai começar? Não, pastor, eu só estou dando uma ideia. Eu falei, não é assim não. Se o Espírito Santo está tocando no seu coração, porque eu não tive essa ideia, se o Espírito Santo está tocando no seu coração, isso significa que é você que vai começar. Não, pastor, pelo amor de Deus. Aí ela já foi assim, ó, saindo de lado. Não, eu só estou dando uma ideia. Ih, pastor, tchau, viu? Estou atrasado já vazou. Dar ideia para os outros é fácil, né, gente? Mas eu quero alertar você, se o Espírito Santo está te mostrando uma coisa, comece. Você quer ver uma coisa interessante que a gente acha que não precisa e realmente a gente tem? Você imagina aqui na nossa igreja, nós temos muitos idosos, certo? Você imagina se a gente tivesse, nós aqui, tivesse uma perua Kombi ou um outro carro e bem grande para sair 6:30 da tarde, catando os irmãozinhos aí que não tem carro ou que não tem condição de andar, vir a pé pelas ruas da nossa cidade, bota na perua e traz aqui na porta da igreja. Você anota, aí a gente teria um homem ou uma mulher habilitado, que gosta de dirigir, que não tem problema nenhum com o horário, que não vai ficar assistindo o jogo 5 horas da tarde, ele vai pegar a chave da igreja, vai vir aqui pegar a chave da Kombi da igreja, ou da van da igreja, e vai sair aí pegando o irmão A, B, C, D, e traz para a igreja, acabou o culto, põe tudo de volta da van, e leva lá para casa, deixa lá na porta, falou, irmão, Deus abençoe, até semana que vem, a paz do Senhor, vem, deixa aqui o carro da igreja, vai para casa. Olha que maravilha, gente. E eu vou dizer para você que eu tenho na minha cabeça já pelo menos umas 6 pessoas, já dá quase lotação da van, que não vem, por quê? Porque não tem condição. Chega de noite, é difícil de andar na rua, os mais idosos, já não consegue mais andar muito, e para ir vai, mas para voltar já é mais difícil, já está de noite escurão, tropeça no negocinho e cai. Né? É maravilha isso. Você imagina, você já marca lá, tal hora, eu passo para pegar. Beleza, faz o itinerário. Dá trabalho, mas a igreja não tem uma perua, a igreja não tem uma van, a igreja não tem... É verdade, irmãos, não tem, mas começa o ministério para você ver. Sim, alguns irmãos fazem. E se a gente pudesse ter Isso. E se a gente tivesse um líder do ministério de carona na igreja, certo? Estabelece um lá, liga para o fulano, ou estou precisando de carona, liga para o fulano. Né? Nós temos isso, bem, a Márcia falou bem, nós já temos gente que faz isso aqui na igreja. O José faz, né? Tal, caroninha, né? A Márcia também faz isso com o Ibrahim, nós temos outras pessoas que também fazem. E se a gente tivesse uma organização, um ministério que nasce simples, hoje eu não posso, e quando o José e a Márcia não podem ir, quem que leva a galera aquele da carona? Entendeu? Quem que vai fazer? Então, nós podemos? Podemos, isso é ministério, gente. Agora, você imagina se o pastor inventa uma moda dessa?
de catar a perua e fazer a busca, e chega aqui, ó, vamos lá, e cai, não vai, não tem culto, né? Certo? Pessoas certas, nos lugares certos, pelas razões certas. E não é para se aparecer, para dizer o que eu faço, que eu digo, que eu sou bom, mas é para a glória de Deus, as motivações corretas. Nós temos pessoas que já fazem isso? Sim. Mas nós temos outras coisas que podem acontecer? Também. E isso é maravilhoso. Pode pôr mais um aí. Tarefa da semana. Volta lá um pouquinho, volta mais um, daqui a pouco a gente vai fazer isso. Alguma pergunta, gente, sobre isso? Alguma pergunta sobre ministérios? Então, só para a gente caminhar bem. Dons, aquilo que Deus nos dá de ferramenta. Ministério, o lugar que nós usamos aquele dom. Então, o que é importante? Quando a gente reconhece que um crente é um crente que está dentro de um processo de crescimento, quando ele foi evangelizado, quando ele se converteu, quando ele fez profissão de fé e quando ele é frutífero, ele começa a frutificar. Alguns chamam isso de consolidar, fazer com que o fulano faça parte da estrutura da igreja, fazer com que ele faça parte dos ministérios da igreja, fazer que ele seja parte de uma célula, ou que ele esteja desenvolvendo o seu ministério. Então é isso que a gente espera. Pastor, eu ainda estou chegando para a igreja agora. Maravilha, você está lá na primeira parte. Não, eu me converti agora e quero tomar uma decisão por Jesus. Beleza. Estou na terceira parte, agora eu quero ser membro da igreja. Bênção, seja bem-vindo. Eu estou na quarta parte, agora eu sou membro da igreja e quero me envolver no ministério. Maravilha. Sabe por quê? Porque a conta é 80% da igreja fica à mercê ou fica esperando 20% trabalhar. Certo? Então a conta da fatura da vida eclesiástica hoje, em grande parte do mundo que a gente conhece de cristianismo, 20% trabalha, 80% assiste. Então eu preciso me envolver. Então nós queremos inverter isso. Uma igreja avivada, quando você vai falar de avivamento espiritual, você vai perceber que a igreja está chegando lá quase nos 50% de pessoas que estão trabalhando e envolvendo no seu ministério, na sua vida. Quanto mais gente envolvida no ministério, quanto mais gente usando os seus dons espirituais, muito mais a igreja vai crescer, não só de números, mas de qualidade, de desenvolvimento da fé, de percepções espirituais, de entendimento dos dons e de qualificação da nossa vida. Melhora a nossa vida. E melhor a nossa vida, melhor a gente pode entender e ajudar os outros, né? E quanto mais eu me envolvo, quanto mais eu faço, quanto mais eu trabalho, menos eu dou espaço para que o inimigo das nossas vidas ache tempo e espaço para me atormentar, né? Eu tinha um pastor, reverendo Lutero, que ele sempre dizia isso para nós. Ele fala assim: Juliano, crente que não trabalha, dá trabalho, né? Então, crente que não se envolve com as coisas, você pode saber que vai dar um pouquinho de dor de cabeça. Então, o que é a nossa função? A nossa função é, o quanto mais cedo você descobrir o seu dom, o seu ministério, para desenvolver o seu ministério, vai ficar melhor. Pessoas certas, nos lugares certos, pelas razões certas, né? Então, esse é só um exemplo do pessoal da rede ministerial, é só um exemplo de uma igreja, de um material bem legal, para a gente poder desenvolver e desempenhar o nosso ministério, certo? Pode pôr o próximo para nós, por favor. A tarefa da semana. Tarefa da semana, página 60, 61 até 90 e depois até 120. Então você vai
responder as duas páginas, de 61 a 75 e de 76 até 90, dizendo assim: muitas vezes tive experiência de ver que outros me consideram um sonhador, porque insisto em investir a minha vida em objetivos considerados utópicos. Mexe com planejamento, com sonhos, com um projeto que Deus coloca na sua vida. Ou tive experiência de, muitas vezes, frequentemente, de vez em quando, raramente, nunca, de ver como Deus curou, por meio das minhas orações, pessoas que estavam física ou emocionalmente doentes. Eu tive experiência, eu já trabalhei com isso, eu já me envolvi. Essa é as perguntas a respeito dessa semana. Pastor, eu não me envolvi com nada, estou chegando na igreja agora. Não tem problema. Responde aquilo que você já se envolveu, aquilo que você já fez. Tive a experiência, muitas vezes, frequentemente, de vez em quando, raramente, de perceber antes de outras pessoas e realizar tarefas na igreja. Por exemplo, a gente tem muito disso. Eu fui pregar num acampamento, acho que foi em Campo Mourão. Aí, beleza, como eu estava lá com eles, já cheguei bem antes, e o pessoal da organização estava atrasado, então eles estavam montando o som. Enquanto eles estavam montando o som, e aí tinha aquele monte de cadeira empilhada. E eu estava lá no fundo. O que deu para fazer? Não deu outro. Levantei e fui catar as cadeiras. Falei, onde que é para pôr? É para pôr aqui, assim. Beleza, então eu fui pondo. Aí a hora que o pessoal chegou, eu falei assim, cadê o pastor que vai pregar? Falei, é aquele lá que está pondo as cadeiras. Falei, pastor, que você está pondo as cadeiras? Falei, está aqui, já cheguei. Tem alguma coisa para fazer? Então eu vou dar uma olhada lá. Eu sei o que é isso, já montei acampamento, já trabalhei com acampamento, e sei que alguém tem que colocar as cadeiras, senão ninguém vai sentar. Então eu cheguei antes, dei uma olhada lá. Mas você é o pastor da igreja, é você que vai pregar. Daí peguei as cadeiras e coloquei no lugar. A hora que a galera chegou, as cadeiras estavam postas. Então é assim, não é por conta da posição, é que você vai dar uma olhada e você vê. Então tem gente que tem esse olhar. Tem gente que, se você falar assim, se você não falar para ele assim, pega aquelas cadeiras e põe, ele vai ficar esperando. Mas por que você não fez? Não pegou as cadeiras? Não, eu estou esperando alguém mandar, eu não vou fazer. Então alguém tem que falar, irmão, ajuda lá. Aí beleza, ele vai fazer. Então assim, vai responder, tive experiência. A próxima é de 90 até 120. As afirmações a seguir correspondem muito fortemente, mais ou menos, muito pouco ou não correspondem com relação à sua vida. A 100, por exemplo. Fico mais incomodado que outros cristãos com o fato de que se ora tão pouco pelos doentes em muitas igrejas. Não, eu fico incomodado, porque todo culto tem que orar pelos doentes, Então, aí você vai ver depois, nessa linhagem aqui, desse texto, é que talvez você tenha um dom de intercessão, porque você fica muito fortemente envolvido. Então talvez esse irmão que fica incomodado seja a pessoa certa para começar uma reunião de oração das 6 às 7 antes do culto. Então vem um pouco antes e ora aqui, ore pelas curas, ore para que Deus traga paz, ore para que Deus traga cura emocional para as pessoas, para que Jesus possa ter espaço no coração daqueles que ainda não creem, e daqueles que já creem, que o Senhor possa mudar o caráter. Olha só, quantas áreas de cura, certo? Então, se você vai respondendo, você vai começando a se achar, certo? É aquilo que a Mônica falou, que de repente ao responder, a gente já começa a entender um pouco a respeito de áreas que nós nem pensávamos, e agora você tem que colocar número nela. É verdade, quando eu fiz esse teste, eu falei assim, nossa, nunca pensei nisso. Olha 119, entristeço-me quando na igreja se dá pouco valor para a qualidade da música. Não, vai aí, toca aí, não, eu gosto de uma qualidade boa de música.
Eu acho que não dá, né? Tem que ser, é legal, então, beleza. Isso é muito fortemente, mais ou menos, nem um pouco, não. Para mim tanto faz, cantou, não cantou, vai embora, beleza. Então a gente vai respondendo e vai dando as pistas, nós vamos tendo pistas para a nossa vida, no que é o próximo passo, quais são os próximos passos, certo? Então, fique atento. Ao término dessa sua tarefa, de 61 até 120, transcreva, certo? Para essa folha de avaliação, transcreva. Deu 4, deu 2, deu 1, deu 0, transcreva. Veja, nós não estamos, esse questionário não é para julgar se você é bom, se você é ruim, é só para achar os dons espirituais. Nós queremos isso. E, por último, só para a gente pensar, lembrar de novo, essas duas folhas têm que ser preenchidas por alguém, certo? Vai orando essa semana, para que semana que vem você procure. O dia que nós fizemos esse teste, nós levamos 5 pessoas nossas daqui para Paraguaçu Paulista. E aí as 5, né? Quando a gente estava perguntando, assim, tá, pastor? Tá, pastor? Eu tive que responder um monte. Tá, pastor, responde aí. Então, assim, foi bem legal, mas procure uma pessoa, porque de repente você vai procurar alguém que também vai ser procurado por outra pessoa, então dê tempo para ela. Vai lá, entrega o folhetinho, fala, ó, com relação ao Juliano, você acha o quê? Eu acho isso, beleza. E o meu também eu passei para frente, preenche aí, alguém teve que responder sobre mim. Então foi muito bacana perceber isso, perceber essas coisas, que os outros, como é que é a minha vida a partir do olhar do outro. E não é para avaliar se você é bom ou ruim, é a respeito do dom espiritual, né? Então a gente vai caminhar nessa direção. Alguma pergunta, alguma contribuição, alguma questão? Na descrição dos dons, que o senhor falou para a gente estar lendo e entendendo cada um, eu fiquei um pouco de dúvida no conhecimento, no dom do conhecimento. Primeira página, a Mônica disse que ficou com dúvida no dom do conhecimento. Essa era outra tarefa, né? Para a gente poder ler sobre os dons espirituais. Achei a minha aqui. Conhecimento é a capacidade especial que Deus concede a alguns dos membros do corpo de Cristo, que nos capacita a descobrir, coletar, analisar, formular informações e ideias que são importantes para o bem-estar do crescimento da igreja. Ela está ligado ao conhecimento, ao entendimento da realidade da pessoa ou da igreja. Por exemplo, o autor desse material aqui, com certeza ele deve ter o dom do conhecimento, porque ele teve que estudar várias maneiras. Eu estava lendo no livro ali a respeito de como foi feito. Ele disse que ele levantou mais de 30 modelos, catalogou mais de 30 modelos de entender os dons espirituais. E aí ele teve que, a partir desses 30, tirar o que ele estava trazendo. Essa aqui, essa formatação final desse livro aqui, é a oitava revisão que foi feita. Então, ele fez essa revisão a partir de uma visão da ajuda de psicólogos, para entender o questionário, né? Então ele falou isso bem. Eu não lembro qual é a página aqui, mas eu estava lendo essa semana aqui a respeito do final, de como ele chegou a essa formatação desse questionário, né? Então olha, os testes dos dons não têm origem
um tanto complicado. Há pelo menos 15 anos coletei em países de fala inglês mais de 20, eu falei 30, mas é mais de 20 diferentes materiais sobre dons, e tentei tirar os pontos fortes de cada um e deixar de lado os pontos fracos. E o questionário ele foi revisado, então ele está para o preparo da 8ª edição, um grupo de psicólogos aprimorou o questionário, então ele foi aprimorando. Então isso é um dom de conhecimento, que vai ajudar outras pessoas a entender e a desenvolver o seu ministério. Prática na igreja, isso. Seria aquele que vai nos ajudar a organizar, colocar em prática, em ordem, os diferentes ministérios na igreja. É aquele que vai ajudar dentro de uma determinada função, por exemplo, o ministério de diaconia, que vai ajudar a colocar em ordem todas as questões, tipo de uma organização, que você vai trabalhar com ele. Olha só a definição. Tarefas prováveis: escritor, estudo bíblico, trabalho de edição, planejamento a longo prazo, trabalho teológico, preparação de palestras, formas criativas de evangelismo, pesquisa sobre desenvolvimento de igreja. Essas tarefas que vão ajudar a gente a colocar em prática. Por exemplo, dentro do conselho, é muito bom um dom desse? Por quê? Porque nós estamos planejando coisas para 2021. Nós estamos sonhando com a igreja daqui a 3 anos, mas isso não foi agora. Isso nós começamos a sonhar há 5, 7 anos atrás. Como é que vai ser o centenário? Onde a gente quer chegar? Por exemplo, todos os anos a gente tem lá no boletim o tema central do nosso boletim, o tema do ano. Nós estamos usando Marcos 6:34, né, que é o trabalho de evangelismo. Então eu preciso ser despertado para isso. A gente passou um ano falando sobre isso, despertamento de missão. Agora nós precisamos dizer assim, mas bom, eu quero trabalhar, mas eu não sei qual é o meu dom. Então nós vamos organizar o dom para que você conheça o seu dom e você possa usar dentro do seu ministério. Nós vamos criar ministérios. Vem parece informação, mas você vê o quanto que isso é prático, né? Escritor, estudo bíblico, tem a ver com essa parte do ensino, tem a ver com a parte da escrita, tem a ver com o ministério de ensino. Pode organizar, pensando na Joana Elisa de organização. A gente pode pensar naqueles que gostam de fazer, por exemplo, quem monta um currículo da escola dominical. A nossa escola dominical tem um currículo, não é aleatório, eu acho que é bacana, legal. A IPI do Brasil tem um currículo. A hora que a molecadinha chega na escola dominical, a hora que muda de faixa etária, nós damos isso, aquilo outro. Quer dizer, não, eu posso escolher os temas? Sim, mas tem um currículo. Eu posso trabalhar com vários temas, eu posso escolher os temas esse semestre e o semestre que vem outro tema? Posso. Posso estudar a Bíblia ou temas? Posso, mas isso está dentro de um currículo para os adultos, que está dentro de uma escrita voltada para os adultos, e não para uma criança de 2 anos, entendeu? Então, isso tudo requer a parte prática da igreja, do desenvolvimento dos dons, do conhecimento. Eu vou usar isso para a igreja. Não é só para dizer assim, olha como eu sou sabido, né? Exato. Isso. Maravilha. Vamos planejar. Exato. Por exemplo, quem mexe com a área de costura, de engenharia, que pega um pano, imagina uma costureira, pega o pano que você leva lá para fazer, dá uma olhada nesse pano e fala assim, o que você quer fazer? Aí eu quero fazer isso, a cabeça dela já está rodando, ela já está vendo o negócio pronto, não é isso, Márcia? Você pega lá um monte de retalhos e fala assim, isso aqui dá para fazer assim, assim, assim. Beleza, você já viu pronto. O engenheiro, você leva ele lá num pedaço de terreno, ele fala assim, rapaz, esse terreno dá uma casa legal, bacana. Eu quero isso, aquilo. Já sei como é que é, não é, Eliane? Já dá uma olhada, você já enxerga lá. Você não está mexendo. Então, para chegar lá, eu preciso começar a construção pelo teto? Não dá, né? Tem que começar pelo chão.
Mas aí, que tamanho você quer o quarto? Ah, não sei, que tamanho? Qualquer um, né? Não, não é qualquer um, não. O que você vai pôr dentro do quarto? Ah, isso você tem, entendeu? Essas são as coisas. Aí, de repente, você começa a ficar perguntar, um engenheiro, ou o costureiro, ou quem vai planejar, faz perguntas que você sequer imaginou. Ah, mas nunca pensei nisso. Não, você quer quantos banheiros na sua casa? Ah, sei lá, né? Eu só vou no banheiro quando preciso mesmo. Quantos banheiros? Não sei, mas a gente vai, né? Então, assim, são coisas que se você não pensar antes, planejar, você não consegue. Você não vai dar conta. Você não vai chegar no final onde você quer. Então, pois não. Exato. Eu planejo, mas é outro que vai fazer. Cada um vai usar a sua função. É isso aí. Entendeu? Então, a leitura dos dons, veja, é como eu falei para vocês, nós não precisamos brigar com a discussão, com o texto aqui, com aquilo que ele está colocando. Fica tranquilo. Se você não entende, não aceita, acha que é diferente, tudo bem, fique na paz. Mas só usa o material agora para você entender. E quando ele falar sobre dom de conhecimento, você vai saber. Ou quando, por exemplo, olha só, eu falei aqui sobre o dom de disposição para o sofrimento, semana passada, o pastor José Paredes falou assim, mas que negócio é esse aí? Marquinhos, esse é o dom do Marquinhos? Certeza. Disposição para o sofrimento. Falou, ué, mas que negócio é esse? Aí quando a gente vai colocar que é martírio, que é a pregação do evangelho, né, beleza, entendeu? Então assim, você imagina se você tem um dom de estilo de vida. Que dom que é esse de estilo de vida? É o dom de vida simples, e a capacidade especial dada por Deus, que Deus concede a alguns membros do corpo de Cristo, que os capacita a renunciar a bens materiais, ao luxo, para adotar um estilo de vida adequado dentro de uma determinada sociedade. Quem precisa de um dom desse? Missionário, irmão, em nome de Jesus. Se ele não tiver um dom desse, ele está perdido. Entendeu? Porque você imagina um missionário querendo ir para o campo missionário, lá no meio da tribo, querendo fazer trabalho de evangelismo para os índios, e falar assim, não, mas eu quero uma banheira de hidromassagem no meu banheiro. Eu quero uma casa de 2 andares com sacada e varanda. O índio vai dar uma olhada e falar assim, que negócio é esse aqui, esquisito, no meio da... Vai ficar complicado, entendeu? Se você não tiver a condição e a capacidade de se adaptar àquilo que está sendo colocado para você, não é que você precisa sofrer, você não pode ter nada, não é isso. É que tem hora que ali não vai dar. Você imagina você fazer um prédio de 3 andares, porque você quer morar num sobrado bem bacana, numa tribo indígena. Não vai dar, né? Não vai colar essa história, né? Eu não gosto de pisar na terra, eu não gosto de... Então não vai dar para você fazer isso lá, né? O que você vai fazer? Como é que vai ser? Então a gente precisa usar os dons, certo? Bem, gente, perguntas? Mais perguntas ou não? Então semana que vem, tarefa. Semana que vem nós vamos dar uma olhada mais específica nos dons. E aí, nós vamos caminhar, certo? Amém? Maravilha, eu estou gostando de estar junto com vocês, hein? Vamos ficar em pé, vamos orar? Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo Teu amor, pela Tua graça, Tua misericórdia. Louvado seja Teu nome. A Tua boa mão nos conduza, nos dê a direção. Abençoado seja esse dia para a nossa vida e para a vida de cada irmão e família. Nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar juntos a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E nos deixe cair na tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.